Vamos lá, vamos pro nosso vídeo, vamos falar de Fluminense, vamos falar de Arias. Cara, o Sevilha da Espanha está interessado nele. Agora um time da Premier League, como eu falei no vídeo anterior, a gente já sabe qual o time da Premier League está interessado. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar do Jade Quiñones. Cara, o Jade Quiñones, ele deu uma entrevista falando que estava negociando com o Fluminense, que é o interesse por parte do Fluminense. Ele não negou que o Fluminense está interessado na contratação dele. Ele joga pelo América de Cali. Então mostra que o Fluminense, segundo palavras do jogador, mas só que veio o Marcelo Neves do GE dizendo que não, o Fluminense não tem interesse, que não há negociação em curso, não houve proposta. Desmentindo, o Marcelo Neves desmentiu que o jogador disse, que o Fluminense estava interessado nele. Curioso, né? A gente vê o empresário dar essas notícias, o jogador sempre foge, dizendo, não quero dar detalhes, esse negócio todo. Mas entrou em contradição o que o jogador disse e o que o Marcelo Neves está dizendo lá no GE. Então a gente vai saber se realmente há um interesse por parte do Fluminense. Eu acredito no Marcelo. Se o Marcelo Neves disse que alguém no clube disse para ele que não há negociação, desmentiu o jogador. Mas a eminência e a chance do Arias sair na próxima janela, no próximo mês, é muito grande. Pela Copa América, pela vitrine que é, por ele ser titular, pelos jogos que ele vem fazendo, pelos gols que ele está fazendo com a camisa da Colômbia. Nesse momento, não tem como ele negociar essa saída. Ele está focado na equipe, ele é sempre um cara muito profissional, o Arias, ele está focado na Copa América, está focado no seu clube, na sua seleção. Então só depois, quando ele voltar ao Rio de Janeiro, que ele vai sentar, ouvir a proposta do West Ham, talvez do Sevilha. O West Ham, a informação é até que já há uma proposta, já está na mão dos seus representantes. Então é uma coisa concreta a possibilidade da saída do John Arias, que para mim é o principal jogador do clube. Mas, amigo, o jogador tem 25 anos, 26 anos, chega uma proposta da Premier League. Se ele não pegar esse bonde agora, deixar para depois, pode ser tarde demais. Aí só sobrar Rússia, Estados Unidos, mundo árabe. Ó. Se o camarada tem um sonho de jogar na Premier League, tá chegando essa proposta do West Ham, segurar vai ser bem complicado. Então a gente tinha informação do Sevilha, tinha informação de um clube da Premier League, e parece que esse clube é o West Ham. E outras propostas virão. A situação do Fluminense econômica não é fácil. E quando o jogador quer sair, não tem quem segure. O que o Fluminense tem que fazer é se movimentar no mercado. Procurar um atacante de lado, um ponta, no caso aí do Jade Quiñones, que foi desmentido pelo Marcelo Neves do GE. Procurar outras opções pelos lados do campo e dar chance ao, por exemplo, o Lucumi, que é jovem, tem 19 anos, está fazendo um gol lá no Sub-20. Desceu para o Sub-20 e está aproveitando, tendo chance, ganhando minutagem e mostrando sua qualidade. Contratação vai ser necessário fazer se o Arias sair. Um baita de um desfalque. Outro grande desfalque que a gente vai ter na próxima janela, mas está muito próximo de retornar, graças a Deus, é o André. Eu preciso trazer aqui informações para vocês sobre o André, que é muito importante. É possível que ele volte a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz na próxima semana. Ele já está liberado, já está fazendo atividades dentro do campo, batendo bola, participando de atividades, já está liberado do departamento, já está na transição ali, bem próximo de retornar. Então na próxima semana devemos ter o André em campo já com a camisa do Fluminense, isso é importante. O Fluminense vai pegar na quarta-feira o Cruzeiro, os prováveis adversários em que podemos ter o André em campo. O Fluminense vai pegar o Cruzeiro numa quarta-feira e o Flamengo no domingo. O jogo seguinte é o do Cruzeiro. Ou ele volta contra o Cruzeiro ou volta contra o Flamengo. Seria interessante ele pegar o Cruzeiro, ter alguns minutos ali, entrando no segundo tempo no jogo contra o Cruzeiro, para que ele comece como titular no jogo contra o Flamengo. Então a expectativa é essa, que na próxima semana, deixa eu ver aqui a tabela do Fluminense, o Fluminense pega o Atlético Goianiense no sábado, o próximo jogo é na quarta-feira, dia 19, contra o Cruzeiro, lá em Minas. Então pode ser que já ali o André seja relacionado. Para no Clássico, no domingo, no dia 23, no Fla-Flu, o mando do Fluminense, o André comece
como titular. É o que está previsto aí para o retorno do André. E o Atlético Goianiense, nosso adversário neste sábado, pode ter 3 desfalques. Aí fica por tua conta achar se esses jogadores são desfalques ou não. Mas é reforço para o Fluminense, a ausência desses jogadores em campo. Ah, tem a lei do ex, amigo, mas não tem como... Não, vamos lá. O Fluminense emprestou o goleiro Pedro Rangel, que é um goleiro de futuro, um bom goleiro, está lá para ganhar minutagem, para voltar mais experiente. Então temos o Pedro Rangel emprestado ao Atlético Goianiense. Também temos o Danielzinho, emprestado até dezembro, mas no fim do contrato dele, também termina o contrato com o Fluminense, ele não volta mais ao tricolor, mas está impedido por contrato de atuar contra o Fluminense, então não teremos o Danielzinho no meio de campo contra a gente. E o Ione Gonzalez, que é o atacante do Atlético Goianiense, também está fora desse jogo contra o Fluminense. Então 3 desfalques: Pedro Rangel, Danielzinho e Ione Gonzalez não podem pegar o Fluminense porque são jogadores do tricolor. E quem vai apitar esse jogo contra o Atlético Goianiense no sábado? Jogo importante, jogo muito importante. O Fluminense está 6 jogos sem vencer o Atlético Goianiense. Quem vai apitar é um catarinense, é o Gustavo Ervino Bauerman. Não conheço, não tenho nada negativo na minha memória que eu possa trazer sobre esse árbitro para dizer se ele é mequetrefe ou não. É uma arbitragem toda catarinense, espero que ele tenha uma boa arbitragem para essa partida. O Fluminense emprestou mais um volante. O que me preocupa é que o Edinho, que foi emprestado, ele está sempre sendo emprestado, né? Ele vai para o CRB, vai para Londrina, vai para o Bangu. Ele teve uma passagem pelo Bangu até interessante, jogando como camisa 10, mas ele teve poucas minutagens no Fluminense, ele teve poucas oportunidades. Ele jogou se eu não me engano, 2 partidas no Campeonato Carioca deste ano, e não foi muito bem, não soube aproveitar. Mas há pouca paciência por parte dessa comissão técnica com os garotos da base. Dá uma sequência de 1, 2, 3, 4, quase assim como deram para o Thiago Santos, até que viram que na posição de volante a coisa não estava acontecendo. Botaram ele como zagueiro, agora ele virou zagueiro. Mas ao invés de dar a chance para esses moleques, dar oportunidade para ele, vai emprestando e vai trazendo o Gabriel Pires, que não joga, só vive machucado. Traz Thiago Santos do Grêmio, o filme Queimado lá no Sul, traz para o Fluminense, tudo para a posição desses garotos. E pega esses garotos e vai emprestando. O contrato do Edinho com o Fluminense vai até dezembro desse ano. E o contrato de empréstimo dele agora, essa próxima saída dele para o São José do Rio Grande do Sul, também até o final da temporada. Então é bem provável que acabe o empréstimo dele lá no Sul, ele não volte mais para o Fluminense. É uma pena, porque é um jovem jogador, é um volante com qualidade, mostrou futuro quando esteve no Bangu, no Campeonato Carioca do ano passado, mas não consegue ter uma sequência no Fluminense. É paciência também da torcida do Fluminense e da comissão técnica, da diretoria com esse jogador, e dá privilégio, e dá primazia a jogadores veteranos que traz, sem necessidade, porque o que o Fluminense mais faz lá em Xerém é volante. Aí traz Gabriel Pires, aí traz Thiago Santos, e os garotos ficam sendo emprestados, Wallace, Edinho. Eu curto esses garotos em campo, eu acho que o Fluminense deveria dar mais chance para eles. Eu sei que eles recebem oportunidade e às vezes não aproveitam, mas pela idade precisa de uma sequência, precisa ter mais chance, assim como o André teve, como o Martinelli, e agora estão aí titulares absolutos nessa posição. Então o Edinho sendo emprestado para o São José do Rio Grande do Sul, o Jader Quinones dizendo que há negociação, mas na verdade o Marcelo Neves do GE diz que não há interesse do Fluminense na contratação desse jogador. O John Arias interessa ao West Ham da Premier League, do futebol inglês, vai ser ruim de segurar. 3 jogadores do Atlético Goianiense, que são jogadores do Fluminense que estão emprestados, são desfalques contra o Fluminense no sábado. O André muito próximo de retornar, podendo voltar contra o Cruzeiro ou contra o Flamengo. E o que temos mais é isso. O que temos mais é o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Gostou do seu vídeo? Não gostou? Mas deixa um like aí, colabora com a gente, seja membro desse canal e clica no nosso link aqui embaixo da Amazon. Qualquer compra, compre por lá. Tô indo nessa. Até o próximo.
Fui!